Olá, como vão todos? Seguros e sinistros ponto a ponto. Estamos aqui em mais um vídeo do canal e estamos agora iniciando um novo jogo de vídeos dos 12 temas, né? Então, esses são os segundos vídeos de cada tema. E por isso eu quero deixar aqui um aviso. Em relação aos vídeos, a maioria deles, principalmente agora no início, eles são vídeos sequenciais. Então eu aconselho aos colegas a darem uma olhada, assistirem os vídeos anteriores, para que essa sequência não se perca, nem na parte de seguros, nem na parte de sinistros e nas demais, porque é sequencial, né? A gente precisa evoluir dessa maneira, né? Os temas não são truncados, né? Então eu pediria essa atenção para vocês, né, de cuidarem nesse sentido, tá? E nesse vídeo aqui, na parte de seguro residencial e de condomínios, nós vamos abordar um tema que é bastante importante, né? Agora, cada vez mais a gente vai entrando em situações onde as coisas são de mais importância, que é o valor em risco de novo, valor em risco atual e depreciação. Eu sei que são temas que deixam muitas dúvidas e eu pretendo ao longo de 2 vídeos, não só desse, deixar isso de maneira mais clara. Se houver dúvidas, façam os comentários, né, dentro do vídeo ali no canal que eu retorno para vocês, tá ok? Enfim, vamos então dar continuidade aqui. Vamos abordar primeiro o valor em risco de novo. Tá? O valor em risco de novo, tá, é um conjunto dos bens sinistrados, tá, no estado de novo. Este é o valor que é apurado quando os orçamentos, quando o regulador, né, mas nessa fase agora, vamos deixar o regulador de fora, e vamos procurar nos lembrar que nós estamos no início da contratação, início do fazimento da cotação para o nosso cliente, e essa é uma questão importante, né? A parte de prédio eu vou orientá-los algumas dicas depois. Nós estamos olhando agora aqui, vamos olhar primeiro um ponto de vista mais direto no conteúdo, tá? Mas o termo é válido para todos, mas vamos olhar primeiro no conteúdo, né? A questão toda que está centrada é que no momento em que a gente monta uma cotação para um cliente, né, nós temos que ter essa preocupação com o cliente de que todos os bens que ele tenha, né, principalmente a parte de conteúdo, que é a mais sensível, vamos dizer assim, eu vou explicar depois o motivo, que ele coloque dentro do produto de seguro a integralidade desses valores como se novos fossem, né? Como se novos fossem. Porque na hora da reposição, em caso de seguro, seja incêndio, seja vendaval, seja dano elétrico, seja roubo, né? O segurador vai buscar a indenização pelo valor de novo. Então, o segurado tem que ter essa preocupação. Agora, antes, nós temos que orientá-lo a fazer isso, né? Faça pelo valor de como se novo fosse, porque aí nós vamos ter a verba para indenizar o valor de novo. Então, essa é a preocupação primária na montagem dos orçamentos. Tá? Na parte de prédio é a mesma coisa. A edificação, seja apartamento ou uma residência, né? Nós estamos falando aqui de residência e condomínio, empresa é em outro tema, né? A mesma questão, né? Qual é a área construída? Né? Qual é a área construída? Né? Qual é o grau de acabamento dessa residência? Mas eu não tenho esse conhecimento. Né? Se você não tem, eu aguarde que nós vamos entrar nessa parte de prédio e eu vou orientar vocês a como fazer uma avaliação expedita, assim, avaliação entre aspas, mas para vocês terem uma noção de quanto um imóvel vale se novo fosse, tá? Para que vocês consigam também ajuntar esse valor para colocar na verba, porque vocês sabem, tão bem quanto eu, que nas coberturas de seguro, via de regra,
se faz uma verba única para prédio conteúdo, salvaguardando se o cliente desejar separar, ter uma pólice só para o prédio ou ter uma pólice só para o seu conteúdo, por exemplo. Tá? Esse é o valor em risco de novo. Vamos olhar agora o valor em risco atual. Tá? O valor em risco atual é o valor do bem ou do conjunto, né, dos bens sinistrados no estado em que se encontram. Tá? No estado em que se encontram, ou seja, de acordo com os valores de mercado. Aí vem a outra questão. Tá? Quando nós estamos falando, assim como nós falamos em valor e bem, em valor e risco de novo, quando vocês viram ali no conceito, dizia conjunto de bens sinistrados, isso significa o quê? Significa que estes produtos de seguro que nós estamos trabalhando, residenciais e condomínio, via de regra, eles trabalham com indenização a primeiro risco absoluto. O que significa isso? Nós vamos avaliando isso ao longo do tempo ainda. Mas aqui eu preciso só para dar um entendimento. Primeiro risco absoluto significa, assim, de um modo bem simples, prejuízo apurado é igual a indenização. Tá? Prejuízo apurado igual a indenização. Ou seja, não há critérios de levantamento de valor em risco buscando outras questões. Eles apuram apenas os sinistrados. Tá? Vocês vão ver que existe uma diferença muito grande entre conjunto de bens no estado em que se encontram ou conjunto de bens sinistrados. Aqui, quando se diz que é só sinistrados e nos clausulados disser que é só sinistrados, é porque a característica é de pagamento, de indenização a primeiro risco absoluto. Tá? E no valor em risco atual é a mesma coisa, conjunto de bens sinistrados no estado que se encontra. Tá? Considerando a depreciação, o que é? É o uso, desgaste e obsolescência. São os três termos que são aplicados aos nossos bens. Aqui, olhando primeiro o conteúdo, né, a gente sabe que uma geladeira de 5 anos ela já recebeu algum desgaste pelo uso. A televisão, a mesma coisa. Um notebook, a mesma coisa. Né? Então, a ideia aí sim do regulador é buscar estes valores atuais, mesmo que, e por obrigação, o cliente, com o auxílio do corretor, apresente os valores, né, de novo, cabe ao regulador aplicar a depreciação sobre esses bens. Agora, a alternativa que está se vendo hoje no mercado, a maioria dos produtos de seguro, e por isso que eu recomendo sempre a leitura das condições gerais, é de que lá existem tabelas de depreciação, ou seja, a própria seguradora já atribui os valores de depreciação. Ela retira do regulador essa atribuição. O regulador simplesmente tem que buscar o clausulado, ver a depreciação e aplicar. Mas isso é ruim? Não, não é ruim. O mais importante, por que não é ruim? Normalmente essas tabelas de depreciação que os seguradores apresentam são tabelas bastante conservadoras, ou seja, elas não aplicam critérios de depreciação muito elevados. Né? Elas são conservadoras, tá? Via de regra são conservadoras. Então vem em benefício do cliente. Tá? Mas, puxa vida, mas isso significa que no momento em que for apurado o valor em risco atual, o cliente não vai receber pelo valor de novo? Não é isso. Observem o próximo slide. Tá? A diferença entre o valor de novo e o valor atual já deu para perceber que essa diferença pelo uso, desgaste ou obsolescência é a depreciação. Né? A depreciação, o que significa do seu ponto de vista conceitual? Depreciação é perda progressiva de valores dos bens. Ou seja, é a depreciação. Perda progressiva dos valores dos bens móveis ou imóveis pelo uso, idade ou estado de conservação. E aí podemos colocar também a obsolescência. Tá? Então, para que criar isso se o cliente vai receber pelo valor de novo? Pelo seguinte motivo.
A depreciação, quando ela está presente na cláusula, tá? E via de regra ela está presente nesses produtos que nós estamos conversando aí, ela objetiva o critério de recebimento em 2 etapas. Ela não objetiva retirar a indenização do segurado. Não objetiva retirar a indenização do segurado. Ela apenas objetiva o pagamento em 2 etapas. Em incêndio, eu vou usar 4 coberturas: incêndio, vendaval, dano elétrico ou equipamento eletrônico e roubo de bens. Tá? Via de regra, a indenização se dá em 2 etapas. Dependendo dos valores envolvidos, às vezes o segurado, a seguradora, não usa a segunda etapa e faz o pagamento integral, dependendo dos valores. Tá? Então, o que acontece? O pagamento é em 2 etapas e, de um modo geral, a seguradora, só que ela não se manifesta, né? Eu já tive casos de alunos meus que às vezes nos dão retorno aí pelo interior ou por onde for, se queixando que seguradoras só pagaram a primeira indenização, né, e o cliente ficou prejudicado. Esquecimento do colega de que ele precisa retornar à seguradora, a seguradora fica quietinha. A seguradora está cumprindo o clausulado. Se o colega não conhece o clausulado, né, não é a seguradora que vai avisar, né, de que se apresentar uma nota fiscal de conserto ou de substituição do bem, né, em incêndio isso se dá com mais intensidade, né, a seguradora, se houver verba suficiente, por isso que a gente precisa contratar sempre a valor de novo, havendo verba suficiente, a seguradora, na apresentação dos documentos de que está havendo a reposição, às vezes nem precisa ser a reposição integral, né? São vários bens, eu já comecei a repor, leva as notas ao corretor, o corretor apresenta a seguradora e a seguradora faz a indenização da segunda etapa. Ou seja, mesmo que o cliente tenha uma geladeira com 5 anos de idade, ele vai receber uma geladeira similar, nova. Tá? Agora, tem que haver a atenção ao clausulado. O clausulado precisa, né, isso estar identificado e o corretor atento a essa questão. Né? E a outra ideia, também que a seguradora tem com isso, é evitar depreciações elevadas, tá? Minimizando a indenização do novo pelo velho. Aí é uma outra conversa, né? Um bem usado é uma coisa. Analisando o bem velho, né? O bem velho, tá? Ele não é um bem usado. Aí o termo é velho. Eu já tive casos de regulação de sinistro que o segurado me apresentava uma TV, isso não faz muito tempo, uma TV daquelas que ainda era feita com caixa de madeira aglomerada da década de 70, né? E buscava uma indenização pelo valor de novo, né? Então, atento ao clausulado, porque há circunstâncias que quando o bem é velho, né? E aí vai haver um outro slide que eu vou explicar isso com detalhes, inclusive com critérios numéricos para vocês entenderem melhor, né? A seguradora se torna recessiva nesse sentido e não indeniza integralmente o velho pelo novo. Tá? Ela não faz essa indenização. Agora, isso não faz por quê? Porque está lá nas condições gerais do produto a forma com que ela vai trabalhar. A questão toda é que, repito, os colegas têm que estar atento ao clausulado, né? A leitura. E cada segurador, nesses produtos compreensivos, massificados, onde se trabalha com residencial e condomínio, via de regra, os produtos são muito similares, tá? Mas a leitura se faz importante. Tá ok, pessoal? Ficamos por aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado. Se gostar, se não fizeram ainda a inscrição no canal, se inscrevam, porque vai vir muito material aí pela frente, né? E a outra coisa que eu quero comentar com vocês, que muitas vezes eu coloco os termos, né, as definições ou alguma coisa nos slides, eles são apenas guia, né? O conteúdo que eu vou transmitir para vocês vai muito além desse material. Vocês agora puderam observar isso, né?
Então, não se limitem apenas a ler, né? Aguardem a orientação, assistam os vídeos até o fim. A minha preocupação sempre é manter vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, para evitar desgaste e uma tomada de tempo que às vezes vocês precisam para o trabalho. Tá ok? Por aqui, então, ficamos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.